Boa noite, amigos, tudo bem? Então vamos iniciando nosso encontro e hoje vamos dar continuidade à filosofia moderna, abordando os filósofos da corrente do pensamento empirista. E são todos eles ingleses, né? São os homens da ilha que buscam na experiência o respaldo para seus pensamentos de epistemologia, de ética, de política, etc. Né? Então nós vamos iniciar hoje com Francis Bacon, que é um inglês que nasceu em 1561, filho caçula de Sir Nicholas Bacon, um homem de grande prestígio de aristocracia, guardião do selo real. E Francis Bacon morre em 1626, justamente 10 anos antes da publicação do discurso do método de Descartes. Bom, após Bacon nós vamos trabalhar o Hobbes, o Locke, o Berkeley e o Hume, tá? Então eu pretendo fazer um vídeo para cada um deles. Seriam então 5 pensadores empiristas, um vídeo para cada. Então o Bacon, o Hobbes, o Locke, o Berkeley e o Hume. Então nós vamos trabalhar aí até o final desse mês, acredito, com os empiristas. Então já fica aqui a dica, assistindo a esses vídeos, fazendo perguntas pelo WhatsApp, né? Estamos aí sempre disponíveis, fazendo suas leituras, suas pesquisas, mas sobretudo a partir dos tópicos que vou trabalhar aqui, abordar nessa teleaula. Então já vai montando a sua resenha, né? Ou melhor, seu resumo, seu mapa conceitual para entregar como atividade, tá? Bom, falando sobre Francis Bacon, né? Então, primeiro ponto sobre Francis Bacon. Nós podemos, segundo algumas linhas de historiadores da filosofia moderna, aceitá-lo como um verdadeiro empirista dentro da corrente empirista, juntamente com esses nomes que citava agora há pouco, Locke, Hume, né, os grandes. Ou nós podemos separá-lo desse conjunto de filósofos empiristas e vê-lo, né, como um filósofo do Renascimento. Então, dependendo do livro que você for usar, você vai encontrar o Bacon como um renascentista, né, ao lado de Galileu, sobretudo pelo viés científico, ou de Maquiavel, pelo viés político, né? Inclusive, próximo ao Thomas More, quando fala de uma utopia, uma das suas obras é a Nova Atlântida, embora com objetivos diferentes, né? Mas um homem que pregava a tolerância religiosa. Então esse é o primeiro ponto. Ele pode ser um renascentista ou pode ser já considerado um moderno. Eu prefiro abordá-lo já como um filósofo moderno, porque ele traz consigo, né, uma perspectiva muito parecida com aquela de René Descartes, de justificar a ciência diante da filosofia, que no Renascimento se separava da teologia. Então preste atenção. Durante o Renascimento nós temos a filosofia como a rainha das ciências e ali como um saber da totalidade, né, que envolvia desde a alquimia até a astronomia. Então, a filosofia como uma linha de pensamento que se dissociava da teologia. Rompia, então, com toda a patrística escolástica, com o pensamento aí
de pelo menos 1000 anos de filosofia medieval. O que o Bacon está tentando fazer, e me parece que ele consegue fazer isso com mais clareza que o próprio Descartes, é trazer a ciência para o seu lugar, para seus próprios limites, se podemos dizer assim. E outorgando, então, à ciência uma autonomia diferenciada da filosofia. Esse era o objetivo de alguns pensadores, né, da filosofia moderna. E é exatamente esse objetivo que não está claro entre os autores do Renascimento. Vamos nos lembrar lá de Pico della Mirandola. Ele não escreve um método. Ele não consegue trazer para a gente com clareza qual seria o método da ciência. O Bacon consegue, o Descartes consegue. Nós vimos aí Spinoza, Leibniz conseguem. Da mesma forma, a gente pode pensar no Giordano Bruno, que foi um grande cientista, né? Ou em Galileu. Galileu, talvez, por causa da sua retratação, né? Mas ainda estava com um pé muito forte no universo do Renascimento, na teologia, né, do Renascimento, inclusive. Mas o Giordano Bruno, né, com todo o seu aporte teórico sobre as mônadas, né, sobre o mundo infinito, etc., a alma, o conhecimento, ele não oferece para nós um método científico claro, próprio, singular, criado por ele. E o Francis Bacon, ele consegue fazer isso, lançando uma empreitada, né, uma grande obra que ele chamaria de Instauratio Magna, que seria a instauração da grande ciência. Tá? Então ele queria oferecer uma enciclopédia das ciências, por assim dizer, que seria dividida em 6 partes. Ele não consegue concluir essas 6 partes, ele realiza as 2 primeiras e oferece um método científico bastante claro e diferente do que era proposto então pela escolástica. Ok? Então, antes de seguir esse ponto, eu queria ler uma frase aqui do Francis Bacon para introduzir talvez um próximo tópico aí no trabalho de vocês, nas pesquisas e leituras de vocês. O meu maior erro consiste em que, embora sabendo que nasci mais para escrever do que para agir, ocupo-me continuamente com assuntos do Estado, para os quais a natureza não me criou. Bom, Francis Bacon, então, como eu dizia, ele nasce na Inglaterra, né? De uma família abastada, né? Ele é filho de um guardião do selo real, chamado Sir Nicholas Bacon, e estuda no colégio Trinity, em Cambridge, e faz direito na Universidade de Cambridge. E ele deveria seguir, segundo a opinião do seu pai, a carreira diplomática. Por isso ele vai para a França. E ao final de um período, né, de uma passagem curta, de 3 anos lá na França, estudando sobre política, né, e se especializando em carreiras jurídicas, seu pai falece e ele precisa retornar para a Inglaterra para dar continuidade à carreira do seu pai, né, a aristocracia. Em 1584, Francis Bacon ele participa da política ativamente. Veja que interessante, porque se olharmos para os racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, eles têm uma passagem pela política bastante frustrante. Spinoza,
né, que tenta lá trazer ideais republicanos, né, diante daquele problema lá dos Devites, né, quem assistiu o Apóstolo da Razão ficou por dentro desse caso histórico, e ele é perseguido por isso. E o Leibniz, mas o Leibniz, depois de um longo período com carreiras políticas, diplomáticas, representando aí a Alemanha, né, ele acaba entrando no esquecimento e ele atinge a sua velhice como um físico, matemático, um filósofo, racionalista muito importante, maçônico, né, mas não tem grande sucesso na carreira política. Entre os empiristas, nós vamos ter o Thomas Hobbes, que tem uma participação ativa na política, John Locke, e aqui está o Francis Bacon também, né? Francis Bacon, quando retorna para a Inglaterra, nesse período quem está governando é a rainha Isabel I ou Elizabeth I, né? Que é filha do Henrique VIII e com Ana Bolena. Lembram da história de Henrique VIII e do surgimento da Igreja Anglicana, certo? Logo na infância, né, Elizabeth vê a sua mãe assassinada pelo pai Henrique VIII. Ela tinha 2 irmãos mais velhos na linha de sucessão, mas ela acaba, né, assumindo o trono. Inclusive, tem alguns filmes que são ótimos, memoráveis, que falam sobre essa era de ouro, Elizabeth, né, e esse período de ouro, a era de ouro. É um período também de grande definição da Igreja Anglicana, porque o seu fundador acabava de morrer e Elizabeth enfrentava agora uma guerra com a Espanha, que defendia de forma quase fanática o papado. Bom, nesse momento, então, nós temos aí o Francis Bacon, que escreve cartas de conselhos à Rainha Elizabeth. E nessas cartas, ele fala sobre medidas de tolerância religiosa e de supremacia estatal em relação à Igreja. Então, aqui está um ponto que diferencia o Francis Bacon do Thomas More, né? Thomas More falava da tolerância religiosa, mas ele não ele falava de supremacia estatal, né? Mas uma supremacia estatal que era inspirada em valores da Igreja, né? E aqui nós já temos uma clara ruptura. Então, uma coisa é Estado tolerante, onde todos podem escolher a sua religião, participar da assembleia que lhe interessa, né? Que mais lhe tem afinidade. Mas acima da Igreja está o Estado, o poder do Estado. Bom, Elizabeth ela vai vencer essa batalha com a Espanha. Era algo imprevisto naquele momento, né? E ela concede alguns títulos para o Francis Bacon. Ela ouve o Francis Bacon, né? E Francis Bacon queria poder, carreira política, né? Ele ambicionava ser procurador-geral do trono, diplomata-geral, grão-chanceler. Bom, Elizabeth morre e entra como rei o Jaime I, que, ouvindo falar do Francis Bacon e conhecendo ele tão próximo da rainha Elizabeth, imediatamente ele faz procurador-geral em 1607, depois fiscal-geral em 1613, seria como o TCU, Tribunal de Contas da União, Lord Conselheiro, aqui ele sai da Câmara dos Comuns, dos Baixos, e sobe ao título de Lord. Depois Lord Guardião do Trono e finalmente Lord Chanceler. Então ele estava ali um pouco abaixo da monarquia, né, como um leigo, né, como um civil. Foi nomeado Barão de Verulam, Visconde de St. Albans, entre outros títulos. E com esses títulos, ele angariou posses, muito dinheiro, muita influência sobre a Câmara de Lords e a Câmara dos Comuns. Bom,
parece que quem tem ambição acaba se afogando com ela mesmo, né? E foi o que aconteceu com Francis Bacon. Em 1621, ele foi acusado de corrupção pela Câmara dos Comuns e condenado pela Câmara dos Lords ao pagamento de multa e à prisão na London Tower, que seria a Torre de Londres, a famosa prisão dos calabouços, né? Então veja, ele tenta ser tão influente que é um dos poucos filósofos que eu conheço que é acusado, e justamente acusado, né, por assim dizer, de suborno e corrupção. Nós não encontramos isso em Maquiavel, nós não encontramos isso em Marx, não encontramos isso em figuras aí que trabalharam questões políticas, mas encontramos aqui em Francis Bacon. Bom, ele implora o perdão do rei por todos os benefícios que teria trazido a coroa de Elizabeth I e do rei, então, o Jaime I. E o rei decide anistiá-lo, né, perdoá-lo das dívidas e da Torre de Londres, da prisão, e ele vai ficar, então, banido das atividades públicas pelo resto da sua vida. Isso foi em 1621. E ele vai morrer em 1626, 5 anos depois, quando ele se retira, então, para uma das suas propriedades longe de Londres. Bom, vamos para a filosofia, então, né, do Francis Bacon. Eu tenho aqui alguns materiais que eu vou tentar consultar e ler ao mesmo tempo. Então, lembra que eu falava para vocês que ele queria criar a primeira enciclopédia das ciências. Nós temos um movimento lá no século XVIII, que é o enciclopedismo. Acredito que nós vamos conseguir trabalhar isso aqui ainda nesse semestre, nem que seja um vídeo aula. Então já antecipa, né, esse pensamento da autonomia, de consolidação, né, da ciência que se reflete numa enciclopédia, um pensamento universal, totalizante. Ele não consegue escrever as 6 partes da sua obra, mas ele escreve 2 que se chamarão Novum Organum, quer dizer, o novo instrumento, o novo método, e De Dignitate et Augmentis Scientiarum, sobre a dignidade e o progresso da ciência. Bom, detalhe, Novum Organum. Rapidinho, lembrem. Novo órgão, ou Novum Organum, novo instrumento, novo método. Quem escreveu o livro Organum? Sobre lógica, lembra? Sobre o método científico. Aristóteles, exatamente. Que estaria em auge aí, né, durante a escolástica, no pensamento tomista, né? Então veja, quando Bacon ele vem com um livro com o título Novum Organum, ele já propõe uma ruptura com 1700, 1800, 1900 anos de continuidade do aristotelismo. E olha que interessante o título da segunda obra, né? Ou a segunda parte da Instauratio Magna, essa grande enciclopédia, que seria o De Dignitate et de Augmentis Scientiarum, sobre a dignidade e o progresso da ciência. Bom, então, aquilo que eu falava agora há pouco para vocês. Parece-me que ele cabe, não Francis Bacon, dentro da linha empirista como um filósofo moderno, porque ele realmente rompe com a escolástica, ele realmente procura romper com aquela falta de método comum aos cientistas, do gênio cientista do Renascimento. Ele queria oferecer para as academias, para as universidades, para os cientistas em geral, uma forma de fazer a ciência. E mais que isso, ele enaltecia o papel da ciência e o progresso que a ciência traz para a humanidade. Então, nessas obras aí, né, da Instauratio Magna, nessas 2 partes nós temos o Novo Organum
e sobre a dignificação ou a dignidade do progresso da ciência, nós temos uma busca de restaurar a dignidade da ciência, que teria sido então corrompida durante a Idade Média. Então, quando Aristóteles vem com o seu método, né, indutivo, né, ora dedutivo, ora indutivo, lá no órgão, por que ora isso, ora aquilo? Porque dedutivo, quando ele fala de substância, né, ele já aplica esse conceito a tudo, nas suas coisas particulares, nos seus fenômenos particulares, né? Quando Aristóteles fala de categorias, é dedutivo. Mas o Aristóteles lhe prima também pelo indutivo. Não é à toa que o Liceu, né, a sua escola, era uma escola de experiências e ele valorizava a sensibilidade. E o que o Francis Bacon faz? Ele rompe com a ideia dedutiva. Essa é a grande sacada do Francis Bacon e que vai influenciar diretamente o Hobbes, o Locke, Berkeley, Hume. E aí vai cair essa criança, né, que tem cara de racionalista, tem cara de empirista, né, indefinida, que é a ciência moderna, vai cair no colo de Kant. Kant vai ter que propor alguma coisa, né? Bom, então, para Bacon, o conhecimento científico tem por finalidade servir o homem e conferir-lhe poder sobre a natureza. Não é à toa que uma das frases mais famosas do Francis Bacon é: saber é poder, conhecimento é poder, né? E no latim tem uma frase bastante famosa, deixa eu ver se eu encontro aqui. Scire, conhecer. Cadê você, criança? Vere scire est per causas scire. Vere scire est per causas scire. Saber verdadeiramente é saber pelas causas, tá? Ou seja, as causas que provocam efeito. Então, método indutivo. Conhecimento é poder sobre quem? Sobre a natureza. Parece que do ponto de vista político também, não é? Por quê? Veja a atitude, né, política de Francis Bacon. Por meio dos seus conhecimentos, né, das suas relações sociais, ele promoveu, ele provocou, causou, né, certas situações para chegar ao poder. Conhecimento, saber é poder. Mas na obra Nova Atlântida, que é muito famosa e que tem um toque aí utopista, ele fala sobre uma pesquisa científica que fosse ilimitada. Ilimitada. De cientistas que fossem capazes, olha só, Nova Atlântida, né? A Atlântida lá de Platão, a Atlântida perdida, de construir o paraíso, construir uma nova cidade, levando em conta princípios científicos, os valores da ciência. Então, por isso que ele faz crítica à ciência antiga, aristotélica e escolástica, porque estavam muito preocupadas em defender valores que eram ou teológicos, aí sobretudo a escolástica, que eram mais consequências ou realidades da dedução do pensamento. Então, a Cidade de Deus de Agostinho, né, o pensamento tomista, né, ou seja, era a defesa das causas finais, não das causas primeiras. E as pessoas viviam defendendo aqueles valores finais, não buscando as causas primeiras para chegar, de repente, a diferentes causas finais, né? Ou resultados, efeitos de um processo de pesquisa. Ele chama isso, né, do ponto de vista escolástico, como o exagero da divindade, o exagero de Deus, né? Então, a fé era tão grande nos homens da escolástica que eles viam a fé, vestiam óculos da fé e não conseguiam enxergar valores científicos, né?
Eles defendiam as causas últimas, defendiam os efeitos, mas não buscavam as causas primeiras. Para Francis Bacon, a ciência ela é a filosofia primeira, que está acima das outras filosofias, que podem ser aquelas da tecnologia, aquelas da ética, aquelas da razão. Interessante também porque ele divide o conhecimento de três formas. Para ele existem três formas de conhecer a realidade. Então, existe o conhecimento que se baseia na memória. Então, existe um conhecimento, um departamento, vamos dizer assim, da universidade seria aquele ligado à memória, e que aí, dentro da memória, nós temos a catalogação das coisas, né? Da história natural, então biologia, paleontologia, arqueologia, sei lá, né? E civil. Então, pense hoje aí de biblioteconomia ao direito, às leis. É a memória, ok? Uma outra forma de conhecer a realidade se baseava na fantasia. O que é fantasia? É a poesia, é a literatura, a música, a dança, as artes em geral. Aqui é interessante, pessoal, porque o Francis Bacon, depois que ele é expulso das suas atividades políticas, né, entre 1621 e 1626, ele escreve alguns ensaios, até tem uma obra chamada Ensaios, de Francis Bacon. E ele é comparado a Shakespeare, certo? Pode procurar aí, não estou mentindo não. Como um daqueles que consolidaram a gramática inglesa moderna por meio, né, da poesia, por meio da literatura. Então veja a grandeza do Francis Bacon, não é um qualquer, né? Se ele não fosse descoberto aí pela Lava Jato da sua época, ele seria talvez o filósofo de maior sucesso de carreira política. Então vamos lá. 3 tipos de conhecimento. Então, há o conhecimento da memória, história natural, civil, etc. Há o conhecimento da fantasia, que seria a arte, a música, a literatura. E, por fim, há o conhecimento que se baseia na razão. E aqui entraria a filosofia e as ciências experimentais, tá? Então, as ciências se dividiriam nesses 3 grandes grupos: memória, fantasia e razão. Claro que na razão, né, nós vamos ter aí a filosofia, mas ele separa de filosofia aquilo que é metafísica, etc., né? Separa, deixa isso para um lado e dá autonomia das ciências, as ciências em geral. Por isso que o Francis Bacon ele vai ser uma grande referência para os empiristas, mas também para cientistas futuros, né? Como Louis Pasteur, como Charles Darwin, né? Entre tantos outros, com uma referência de alguém que se desprendia então de uma filosofia tagarela, metafísica, e que agora certificava aí, né, quais seriam as faculdades, os limites da ciência por meio do método puramente indutivo. Deixa a dedução lá com a filosofia metafísica, vamos ficar com a indução nas ciências e na tecnologia. Por quê? Porque a ciência, essa sim, faz a humanidade progredir. A ciência, essa sim, torna-se um saber sobre a natureza. Olha interessante, um saber sobre a natureza. Francis Bacon vai influenciar muito o berço da Revolução Industrial, que é a Inglaterra. 150 anos, né, depois que ele está aí escrevendo a Instauratio Magna, né, exatamente 124 anos depois da sua morte, Francis Bacon influencia a Revolução Industrial. Por que olhar para a natureza e contemplá-la como criatura de Deus? Se nós temos conhecimento e saber é poder, vamos manipular a natureza à nossa imagem e semelhança.
Por que respeitar uma montanha, fazendo trilhas ao redor dela? Não, cava-se um buraco, faz um túnel. Por que respeitar o rio, a cachoeira, ir lá todo dia, caminhar 1,5 km, 2, com um baldinho de água, né? E trazer essa água sobre a cabeça? Para que tanto esforço? Vamos puxar um cano ou vamos represar a água próximo da nossa casa. Então veja, aí começa a Revolução Industrial, na sua origem, né, da Revolução Hidráulica, que é a manipulação da água, manipulação da natureza. Depois vem a Revolução com os combustíveis, elétrica, e estamos aí na tecnológica e tudo mais. Claro que tudo isso aí levanta uma série de questões de bioética, né? Por exemplo, quanto se investe, quantos trilhões de dólares, né? O país mais rico do mundo aí investe em armamento, em ciências da arma, né? Em ciências da guerra, em satélites e aviões e sei lá o que, né? Em caças, papapá, mísseis, né? E não tem um SUS igual ao Brasil. Agora vamos pensar em relação ao corpo, né? Quantas pessoas aí, entre aspas, investem dinheiro para fazer apliques, sei lá, implantes, né? Fazer uma reforma plástica do rosto, né? De onde vem essa ideia, né? De onde vem essa liberdade para manipular a própria imagem, né? Do ponto de vista da religião, sobretudo, né, da gente que conhece um pouco o universo cristão católico, né? O corpo seria templo do Espírito Santo, né? Então, algumas denominações cristãs, né, elas são contrárias, inclusive, a tatuagens, porque seria uma forma de modificar aquilo que Deus criou como corpo. Então, parem para pensar um pouquinho a profundidade, né, desse pensamento que se abre a partir de Francis Bacon. Uma mentalidade científica de domínio da natureza, um método científico que possa controlar a natureza, certo? Então, agora vamos ler aqui um texto de Francis Bacon, que é o seguinte: a propósito da natureza da pesquisa científica. O comportamento que se deve seguir não é o da aranha, que tece a teia tirando o material do seu próprio corpo. Não é também o da formiga, que armazena o material como o encontra e depois o consome, sem selecioná-lo nem limpá-lo. O modo certo de agir é o da abelha, que primeiro colhe o material de fora e depois o transforma em mel por meio de seu organismo. Então pensem, ele usou aqui 3 figuras de animais que são trabalhadores, né? Então tem a aranha que tece a sua teia, mas que retira de si mesma a teia. Tem a formiga que coleta material e não modifica esse material, apenas estoca no seu formigueiro, né? E a abelha que colhe o material, que traz do mundo de fora para dentro da sua colmeia e produz o mel. Veja a inspiração tecnológica que está aqui nessa alegoria de Francis Bacon a respeito do mundo do trabalho. A aranha, para ele, seriam os racionalistas, os escolásticos, os religiosos, que deduzem de si mesmos, de dentro de si mesmos, como a teia que sai da aranha, o seu mundo, a sua teia, né? Então, retira das ideias inatas, né? Dos pensamentos, do coração, né? Do afeto, da fé, retira esse conhecimento que se tornará causa final. Os
empiristas e os cientistas racionalistas seriam a formiga. Então, saem por aí coletando materiais da sensibilidade, né? Fazendo pesquisas, amontoando pesquisas, laboratórios, mas não conseguem produzir algo, apenas acumulam e associam essas coisas em suas hipóteses, em suas teorias. Já a abelha seria o cientista moderno, o cientista do novo mundo do trabalho, em novo relacionamento com a natureza. O cientista que transforma o material de fora em mel, em um produto novo, mediante suas faculdades. Então, ao material, à sensibilidade, à natureza, mas existe a razão, e ao encontrar esse mundo material e as faculdades da razão, agora esse homem, ele produz algo novo. Então, aqui que está a ideia, né, de Francis Bacon sobre o poder que deriva da ciência. É um poder inovador, é um poder controlador, né, de domínio sobre a natureza, e que cria coisas novas. Então, fazer ciência não seria, sei lá, escrever um TCC aí com 100 páginas, mas seria escrever 5 páginas com algo novo a se oferecer, né? Ou um cientista que apenas reproduz as máquinas, esse não é cientista, ele é um tecnólogo, ele é um técnico que conserta, que faz as mesmas coisas. O verdadeiro cientista, ele tem que produzir coisas novas, tá? Aqui tem uma questão, né, a respeito do órgão, tá? Então, o que o Francis Bacon fala sobre, né, essa obra? Ele critica aquelas 4 causas de Aristóteles, lembram? Então, no órgão, o Aristóteles fala que existem 4 causas, né, da realidade. Então, há a causa material, há a causa formal, há a causa eficiente e há a causa final. Lembram disso? Então, eu já falei aqui agora há pouco que ele critica a causa final, porque seria a dedução. Então, o cientista não pode ter um objetivo, uma meta única, e que se ele não conseguir atingir aquela meta, ele abandona a sua pesquisa. O cientista, ele precisa começar pelas causas primeiras. Qual vai ser a causa final? Não interessa, não sabe. Porque senão ele pode antecipar. Então, coloca essa expressão aí, antecipação da natureza. Esse é um conceito em Francis Bacon. Eu uso às vezes conversando na faculdade, quando trabalho o TCC, né, com os alunos, não tem esse ano, e a gente se questiona quando você vem lá com uma ideia de TCC, né? Então, o aluno chega lá, o primeiro texto, a gente vai ler, já tem um título. Ou pior, ele escreveu o primeiro capítulo e já tem uma conclusão. Como pode isso? Então, das 4 causas, a mais supérflua, né, proposta por Aristóteles e combatida por Francis Bacon, seria a causa final. Depois nós temos aqui a causa eficiente, né? A causa eficiente é aquilo que se usa como instrumento, né? Aquilo que se usa, por exemplo, sei lá, um pedreiro vai usar um martelo, né? Uma colher de pedreiro. Então ele fica limitado àquilo, né? A colher de pedreiro, ao martelo, sei lá. Não pode se limitar a isso. Como se você olhar um professor, eu estou aqui diante de vocês fazem licenciatura, e aquele professor de 50 anos atrás será o mesmo daqui 50 anos, né? Com o seu quadro negro e com o seu giz em mãos. Não pode ser assim. Não pode se limitar à causa eficiente, ao instrumento de trabalho. Bom, sobram então 2 causas. Causa material
e causa formal. Então ele exclui a causa final, exclui a causa eficiente e fica ali causa material e causa formal. Sobre causa material, não há problema nenhum. Causa material é a natureza. É o mundo da sensibilidade de Aristóteles, né? E é o mundo da natureza, da tecnologia, né? Do Francis Bacon, que precisa ser controlado. Um problema, e o último problema, seria a causa formal, porque a forma seria a ideia. Em Aristóteles seria a própria substância, que torna algo possível de ser pensado, né? A substância, para o saber, né, de Aristóteles, é aquilo que é princípio do ser, aquilo que é princípio de inteligibilidade das coisas reais. Então, com certeza, o Donizete passou para vocês aquele exemplo clássico, típico, né, da cadeira. Então, causa material, sei lá, madeira. Causa eficiente, né? Tá ali o Reinaldo com uma serra, parafuso, né? Broca, sei lá. Causa formal. Qual que é o design, né? Para usar uma expressão bonitinha. Qual que é a ideia de cadeira? Quando falo cadeira, o que que significa? Né? Vamos pegar aqui o dicionário e procurar. Isso seria substância no pensamento aristotélico. Então, vamos lá. Cadeira. Parece bobo, né? Mas não é não. Cadeira. Cadê você? Assento com encosto e pernas. Para uma pessoa. Lugar de honra ocupado por político, cientista, literato. Cátedra. Lugar em teatro, estádios para se sentar. Bom, então peraí, pode ser qualquer ideia, qualquer imagem que vem disso. E aí podemos ter uma confusão, porque a causa formal, que é aquela ideia de substância de Aristóteles, pode ser a mesma que a causa final. Sacou? Então olha, causa material, madeira. Causa formal, substância. Essa causa formal me leva diretamente à causa final? Aquilo que eu imagino que está na minha mente tem que ser necessariamente o resultado final? E a causa eficiente são as limitações, né, da técnica. Então imagina, às vezes eu vou para a cozinha, aprendi a cozinhar nos últimos anos aí, e gosto de cozinhar. E aí eu compro temperos que eu nunca usei. E eu vou misturando, vou fazendo. Ah, vou colocar isso, vou colocar aquela verdura, aquele queijo, vou colocar no forno. Não, vou fazer assim. Eu simplesmente estou pegando a causa material, né? E estou me libertando da causa formal, desse conceito de ideia, de substância, e de causa final. E causa eficiente, estou tentando em tudo. Por quê? Porque eu vou verificar, e aqui entra o método indutivo, o que vai me levar à causa final. Então eu não posso me prender à causa formal, nem eficiente, nem a final. Eu preciso me comprometer com a causa material e com a indução, a verificação dos dados. Ok? Para isso, né, para chegar a isso, então, no novo órgão, ele divide a obra em duas partes. A primeira ele chama de pars destruens e a segunda ele chama de pars construens. A primeira seria uma tentativa de demolir os obstáculos que podem impedir a pesquisa científica. E a segunda seria um modo de proceder para se chegar à descoberta da verdade, ou de determinadas verdades, tá? Gente, olha, é parecido lá com Descartes, né? Então Descartes ele fala da dúvida. A dúvida seria uma pars destruens, né? Uma parte de desconstrução. Para Descartes seria uma análise, né? Um método
analítico, né? Mas que depois, né, pela enumeração, chega à síntese. Então, analítico sintético. A dúvida seria parte da destruição, né, do conhecimento falso enganoso. Na pars construens, né, nós temos aqui a busca de Bacon de remover, né, as antecipações à natureza, ou seja, aquela causa final que se antepõe, né, a todo o exercício da pesquisa científica ou da técnica do que eu estou buscando. E aí ele cria uma teoria chamada teoria dos ídolos, para se apagar com a antecipação da natureza ou com os preconceitos que nós temos em relação ao mundo, né? Ele fala que nós criamos imagens. Então, a palavra imagem, né, quer dizer ídolo, né? O ídolo quer dizer imagem, né? E existem, então, 4 tipos de preconceitos ou de antecipação da natureza. O primeiro deles seria os ídolos da tribo. O segundo, ídolos da caverna. Terceiro, ídolos do mercado. 4, ídolos do teatro. Então, idola tribus, idola specus, idola fore, idola teatri. Vamos lá por partes, então. O que é o primeiro ídolo? É o da tribo, da sociedade. Então, a sociedade, ela é enganosa, né? A sociedade como um todo me leva a certas antecipações da natureza. Vamos dar um exemplo. Lá na China, o pessoal come né, e gosta, né, de alguns animais que para nós seriam exóticos. Agora o chinês chega aqui, né, ele vai procurar ali um aperitivo, ele não vai encontrar escorpião aqui no Brasil. E nós no Brasil podemos falar, né, algumas inverdades, né, dizer que escorpião não presta, não faz bem, que é uma coisa que não é higiênico, que não é bom, né? O melhor de tudo mesmo é arroz e feijão. Pronto. Tá vendo? Isso é uma imagem da tribo, da sociedade. Então, é uma insuficiência dos sentidos. Eu não quero nem tentar comer grilo ou formiga, porque isso não presta. E onde é que eu aprendo isso? Em casa, na tribo, né? Segundo é o ídolo Specus ou ídolo da caverna, que fala de inclinações pessoais, tá? Então é a obscuridade, é o temor, né? É a confusão mental, né? Que eu tenho em relação a algumas verdades. Então vamos tentar dar um exemplo. Na minha família, né, eu sempre fui educado numa educação cristã católica. Então, não quero culpar aqui ninguém, mas eu fui criado numa caverna, a caverna do catolicismo, né? E um dia eu saí para dar uma volta, passear, né? E vejo uma outra caverna. Naquela caverna está escrito Espiritismo. Eu não quero entrar naquela caverna, porque eu tenho medo dela. E aí eu tenho preconceito sobre ela também. Eu tenho antecipações da natureza, né? Por quê? Porque de repente alguém da minha família disse que espírita mexe com mortos e os mortos estão lá na Bíblia, não pode falar com eles, né? Necromancia, isso é pecado, vai para o inferno, etc. Da mesma forma, o espírita pode olhar para a gente e achar que nós somos idólatras porque os católicos têm imagens, porque comungam a bolachinha e acham que é o corpo de Cristo, e isso aí não existe, a ressurreição, que existe a reencarnação, tá vendo? Então, tem ídolos da tribo, tem ídolos da caverna, mas essas são inclinações pessoais, tá? Muito pessoais. Pode ser em relação a artes, a ética, a política, não sei. As minhas inclinações, o que me distancia de certas verdades, né? Terceiro seriam os ídolos do mercado ou do fórum. O que são os ídolos do mercado fora? São as imagens que nós temos falsas, preconceituosas, devido à comunicação, devido à vulgaridade das palavras, devido
a falta de precisão na nossa comunicação, né, a linguagem. Então, como somos formados para literatura, né, ou para um vocabulário. Então, assim, aqui tem uma parte, né, de livros ali, que é da Cristiane, e que eu sou um ignorante tentando ler aquilo ali, tá? Porque são muitos termos, né, jurídicos. Então, eu não consigo compreender essa terminologia se eu não tenho uma abertura para ela, uma educação para ela. Eu tive essa experiência há muito tempo atrás, quando comecei a estudar economia. Em economia, a gente tem uma linguagem que é o economês, né? Mesma coisa aí, vocabulários, né? Da escolástica, né? Se você for estudar filosofia, Kant, né? Leibniz, tratado sobre a monadologia. Então pega um livro desse e dá para o menino do ensino médio, né? Se nem a gente está numa faculdade de filosofia consegue ler com facilidade, né? A gente precisa reconhecer. É todo um vocabulário difícil. Agora imagine então um vocabulário da música do funk, né? Ou uma gíria, ou regionalismo, né? Você pega aí Minas Gerais, Donizete, o mineiro aí, né? Tudo é trem, trem, trem bom, trem ruim, trem, trem, trem. Ou aqui a gente fala muito coisa. Ah, até aquele coisa, ou aquela coisa. Ah, é uma coisa. Nossa, que coisa. Ah, coisiou, né? Coisiou, né? O que quer dizer isso? Bom, o último seria o Idola Teatri, ou Ídolos do Teatro. E aqui vem aquela crítica aos escolásticos, né? Aqui vem a crítica à teologia, aqui vem a crítica às autoridades em geral. Então, eu respeito muito o presidente e o que ele fala é verdade. Ah, eu respeito muito o fundador da congregação, está vivo, né? Ainda copiosa. E o que ele fala é verdade. Ah, eu respeito muito o professor Reinaldo, o que ele fala é verdade. Eu respeito muito um aluno. Por quê? Porque esse aluno, ele sempre me diz a verdade, né? Bom, aqui nós temos então um respeito exagerado para com a autoridade. Nós podemos criar aquilo que Karl Marx, depois mais tarde, vai falar sobre ideologia. Para terminar, porque já está dando quase 1 hora aí de vídeo, no novo órgão ele também oferece, nessa pars construens, né, na parte construtora, ele oferece subsídios para se chegar à verdade, né? Seriam como que etapas, né? Lembra que o método do cartesiano, né, falava de etapas, né, as 4 regras. Se levar em conta a dúvida, 5, né? E o que são essas tábuas, né? Então, ele chama de tábuas tábuas da razão, tá? Então, sabe aquela expressão do John Locke, nós somos tábula rasa? Ele não tirou à toa. Ele fala de tábuas, né, no sentido de conhecimento a partir de Francis Bacon, né, que seriam o quê? As coordenações das faculdades da razão. O John Locke, ele acredita... Bom, a gente vai ver o John Locke depois, tá? Mas o John Locke, ele acredita que em contato com o mundo, a mente, ela cria as ideias, né? E aqui, o Francis Bacon, anos antes de John Locke, ele fala das tábuas da razão. E essas tábuas, elas se dividem em 3. Pensa um catálogo, né? Pensa aí em comparações, né? Então, as primeiras tábuas seriam as tábuas das presenças. As segundas tábuas das ausências. E a terceira tábua, a tábua dos graus. Tá? Então, tudo que você for pesquisar, você tem que colocar isso aí em 3 colunas. Tábua da presença. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre uma ave que apareceu, né, no meu jardim, um passarinho. Presença. Ele é parecido com que tipo de passarinho, né? Já vi esse passarinho? O que eu conheço sobre esse tipo de passarinho? Opa, segunda tábua. Ausência, não conheço nada. Bom, não conheço nada, então eu preciso coletar informações, fazer pesquisas, né?
Então, tábua da presença, conceitos, ideias que eu já tenho em mim. Tábua das ausências, o que eu não sei sobre o passarinho. Então eu preciso catalogar, conhecer. Tábua dos graus. O que seriam as tábuas dos graus? Seriam ideias associativas, né? Seriam ideias de comparação. Bom, ele retira isso aqui, de certa forma, da escolástica, lá das vias de demonstração, né? De Tomás de Aquino e de Aristóteles, né? Mas vai servir também, essas tábuas dos graus ou das comparações, para o David Hume. Porque o David Hume vai falar sobre a questão do hábito, vai falar que a formação das ideias dependem das associações que temos entre ideias simples e ideias complexas, tá? Então, uma vez que você cataloga entre tábuas de presença, tábuas de ausência e tábuas de grau ou de comparação, né? Aí vem a primeira colheita. O que seria a primeira colheita? Seriam os primeiros resultados do seu estudo. Desses primeiros resultados, vêm as primeiras hipóteses, que ele chama de instâncias prerrogativas. Aí é preciso recomeçar, verificar novamente, né? Lá como no laboratório o cientista faz a mesma pesquisa 1000 vezes para poder definir se a hidroxicloroquina realmente cura as pessoas aí, é uma terapia para o Covid-19, né? Ou, né, ele para aí, né? Se ele não consegue comprovar, então ele tem as primeiras colheitas, opa, uma hipótese é que a cloroquina é boa. Primeiras colheitas, né? Então, as instâncias prerrogativas. Então, as primeiras hipóteses funcionam com jovens, mas não funcionam com idosos. Funciona nos primeiros dias, né? Depois da contaminação, mas não funciona na terceira semana, em casos finais, né? Bom, aí repasso toda essa verificação, repasso, para daí sim chegar à instância crucial, que seria decisiva e que seria a teoria. Então nós temos primeiras pesquisas, né, a primeira colheita, as instâncias prerrogativas, que seriam hipóteses, e aí instâncias cruciais, que enfim seriam as teorias. Tá joia? Eu vou ler aqui um último texto, tá? A importância de Bacon para a história do pensamento consiste na elaboração do método indutivo e na determinação do fim da ciência. O fim último da ciência, nesse sentido, tá? O fim último que é domínio da natureza. Embora não tendo dado nenhuma contribuição para o progresso desta ou daquela ciência em particular, né, ele não foi um grande biólogo, nem foi um grande geógrafo, o seu trabalho merece ser recordado porque fez progredir a ciência como tal. Então ele dá autonomia à ciência e fala que a meta, né, verdadeira e legítima das ciências, não é outra senão esta, que se cuide de prover a vida humana de invenções e de riquezas. O fim último da ciência é inventar, dominar, ficar rico, né, crescer, produzir. Bom, esse pensamento, como eu disse, repito, vai influenciar muito, né, a Inglaterra, os empiristas que virão aqui nos próximos encontros, mas sobretudo ali, né, o berço da Revolução Industrial e da economia liberal. Né? Qual que é a função de estudar? A função de estudar é progredir. E progredir, né, dentro desse mundo econômico liberal é a acumulação de riqueza, ou riqueza das nações. Título da obra de Adam Smith, 1776. Gente, então fica um abraço para vocês. Espero que tenham gostado. Quem puder aí manda o trabalho, né? Temos também um trabalho de inglês para essa semana, tá? E fiquem de boas aí. Beijo, tchau!